Louvados sejam Jesus e Maria, sempre sejam louvados. Que bom nós estarmos aqui mais uma vez para meditarmos as palavras de Jesus misericordioso, a Santa Faustina, que estão contidas no Diário de Santa Faustina. Nós nos reunimos debaixo da misericórdia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A meditação de hoje contemplará os parágrafos 1396, 1397, 1447 e 1448. E essa semana, preparando esse momento, pensando nesta Semana Santa que estamos vivendo, mas também no momento dessa pandemia do Covid que o mundo inteiro está sofrendo. E me lembrando do chamado de Jesus para vivermos na graça, especialmente o período da Páscoa, da ressurreição. E então vamos meditar sobre 2 mandamentos da igreja: confessar-se ao menos uma vez cada ano e comungar na Páscoa da ressurreição. Confessar-se para celebrar a Páscoa. E vamos ver então o que Santa Faustina nos diz, o que Jesus disse a Santa Faustina neste diário. Jesus, ele chama a atenção nesses parágrafos para que a gente possa viver esse sacramento da misericórdia e nos aproximarmos do sacramento da Eucaristia para nós estarmos em íntima união com Ele. No 1396 e 1397, Santa Faustina diz: hoje ouvi na alma a voz de Jesus, lógico. Ó, se os pecadores conhecessem a minha misericórdia, não se perderiam em tão grande número. Dize às almas pecadoras que não temam aproximar-se de mim. Fala da minha grande misericórdia. E ele diz também: a perda de cada alma mergulha-me em uma tristeza mortal. Sempre me consolas quando rezas pelos pecadores. A oração que me é agradável é a oração para a conversão das almas pecadoras. Deves saber, minha filha, que essa oração sempre é ouvida e atendida. Dize às almas pecadoras que não temam aproximar-se de mim. Fala a todos da minha grande misericórdia. Que apelo de Jesus. E depois ele diz: sempre me consolas quando rezas pelos pecadores. Quer consolar a Jesus? Reze pelas almas pecadoras. E ele diz: a oração que mais me é agradável é a oração pela conversão das almas pecadoras. Depois, no 1447 e 1448, Jesus diz: ah, como me dói que as almas se unam tão pouco comigo na Santa Comunhão. Espero pelas almas e elas se mostram indiferentes. Amo-as tão afetuosa e sinceramente e elas não confiam em mim. Quero cobri-las de graças e não querem aceitá-las. Procedem comigo como alguma coisa inanimada. No entanto, tenho o coração cheio de amor e misericórdia. Para conheceres um pouco a minha dor, imagina uma mãe carinhosa que ama muito seus filhos. No entanto, esses filhos desprezam o amor da mãe. Imagina a sua dor? Ninguém a poderá consolar. Isto é apenas uma pálida imagem e semelhança do meu amor. Olha, espero pelas almas e elas se mostram indiferentes.
amo-as tão afetuosamente e sinceramente, mas elas não confiam em mim. As almas não confiam no amor do Jesus. E Jesus disse que ele tem um coração cheio de amor e de misericórdia. E esses filhos desprezam esse amor como desprezam o coração o amor de uma mãe. Que triste esse apelo de Jesus. E depois, no 1448, Jesus implora a Santa Faustina: escreve, fala da minha misericórdia. Dize às almas onde devem procurar consolo, isto é, no tribunal da misericórdia, onde continuo a realizar os meus maiores prodígios, que se renovam sem cessar. Para obtê-los, não é necessário empreender longas peregrinações, nem realizar exteriormente grandes cerimônias, mas basta aproximar-se com fé dos pés do meu representante e confessar-lhe a própria miséria. E o milagre da misericórdia de Deus se manifestará em toda a plenitude. Ainda que a alma esteja em decomposição como um cadáver, e ainda que humanamente não haja possibilidade de restauração, e que tudo já esteja perdido, Deus não vê as coisas desta maneira. O milagre da misericórdia de Deus fará ressurgir aquela alma para uma vida plena. Ó infelizes que não aproveitais este milagre da misericórdia de Deus, clamareis em vão, mas já será tarde. Todo católico sabe que o meio normal para recebermos o perdão de Deus é o sacramento da reconciliação, o sacramento da confissão. E Jesus disse na Santa Ceia: recebei o Espírito Santo, a quem perdoardes os pecados serão perdoados, a quem os retiverem lhes serão retidos. E Jesus disse nesse texto 1448, aproximar-se com fé dos pés do meu representante e confessar-lhes toda a sua miséria. É aí, no trono da misericórdia, que nós seremos salvos. Esse é o único lugar, o único juiz em que a gente apresenta e se diz pecador, se diz culpado, e com a certeza de que nós seremos absolvidos. É esse tribunal da misericórdia. Então nós somos convidados a nos aproximar desse tribunal com a alma contrita. Mas pensem, no tempo da Quaresma, todos os anos, normalmente, a gente via as nossas paróquias realizarem mutirões de confissão, onde as pessoas vinham para se confessarem, para viverem uma boa Páscoa e ter a certeza de estar preparado para receber a Jesus, não é? Mas nesse tempo de pandemia, a igreja ficou com várias restrições sanitárias, tendo que rever junto com as autoridades civis alguns procedimentos. As missas foram suspensas com a participação dos fiéis. Então o sacramento da confissão ficou muito difícil de se fazer. E por causa disso, olha como a igreja é misericórdia. Por causa disso, por causa desse tempo de Covid, o Papa Francisco reviu e pegou os textos do Catecismo da Igreja Católica, 1452 e 1457, e preparou um momento especial para que nós possamos viver este sacramento da misericórdia mesmo em tempo de Covid. Com esse decreto, a Igreja diz para nós que é possível receber o perdão de Deus e retornar ao estado de graça se nós confessarmos a Deus os nossos pecados
Em casos extremamente graves, a igreja permite até a confissão comunitária. Nós já vivemos muitos desses momentos, né? Mas com a possibilidade de, ao voltar toda a normalidade, a gente se aproximar novamente do confessor e fazer a nossa confissão, né? Mas o Catecismo da Igreja Católica prevê que quando há um período de grande necessidade, sem culpa dos fiéis, né? E nós formos forçados a ficar um grande tempo sem a graça sacramental, nós podemos recorrer, primeiro, à perfeita contrição e verdadeiro arrependimento dos nossos pecados, reconhecer-nos pecadores, pedirmos perdão a Deus em nosso íntimo e nos comprometermos de confessar assim que possível. Então vamos rever? Sentir uma perfeita contrição, um arrependimento profundo dos pecados que nós cometemos e com humildade reconhecer que somos pecadores e pedir perdão a Deus no nosso íntimo e comprometer-nos de nos confessar assim que possível. Assim que for possível a gente ter contato novamente com o nosso confessor. Mas a gente vai dizer assim, mas como que eu vou fazer isso se eu não tenho costume, eu nunca fiz dessa forma? Então nós vamos fazer um roteiro. Entra no nosso quarto com o coração ligado a Deus, vamos fazer uma oração inicial, invocar o Espírito Santo, fazer um exame de consciência, pensar mandamento por mandamento, qual o pecado que nós cometemos e que nos está afastando de Deus. Colocar o nosso coração na presença de Deus, confessar a Deus os nossos pecados. Quando nós confessarmos, a gente faz um ato de contrição, um ato de verdadeiro arrependimento. Pode ser aquele ato de contrição que a gente faz na missa, confesso a Deus Pai Todo-Poderoso, não é? E depois a gente faz uma oração de agradecimento. Colocar nosso coração em paz, porque nós estamos fazendo aquilo que a igreja nos autorizou nessa época. E fazermos a nossa comunhão espiritual na nossa Páscoa. Né? Quem pode fazer a comunhão presencial, sacramental, faça. Que maravilha estar junto de Jesus, né? E como penitência nesta confissão, nós vamos prometer que quando passar esta pandemia, na primeira oportunidade que nós tivermos, nós vamos nos aproximar do sacerdote e fazer a nossa confissão sacramental. Então vamos rezar, agradecendo a igreja, nos colocar em ação de graças por esse tão belo dom que o Papa Francisco abriu para nós nesse momento tão terrível que vivemos. Santa Faustina, Senhor Jesus, nós somos pecadores, eu sou pecadora, eu necessito da misericórdia e do perdão de Deus. E eu vos agradeço por esta dádiva da misericórdia de Jesus, da misericórdia de Deus, de poder viver esse momento de forma plena, de poder fazer a minha Páscoa, perdoando, com a igreja perdoando os meus pecados dessa forma, desse decreto. Eu agradeço, Jesus, porque Tu estás sempre olhando para cada um dos Teus filhos e desejando que a gente se aproxime de Vós. Obrigada, Jesus. Obrigada por essa bondade. Obrigada por essa tão grande dádiva do Teu amor por nós. E agora, finalizando esta meditação e atendendo ao pedido de Jesus misericordioso de reparar os pecados da humanidade com a recitação desse terço, vamos mergulhar no oceano do coração misericordioso de Jesus todos os pecadores, pedir pela conversão dos pecadores, pedir pela conversão nossa, pela conversão da nossa família.
Agora vamos apresentar a Jesus as nossas intenções para esse terço da misericórdia. E você que acompanha todos os dias o canal Parábolas de Fé, que ouve o Evangelho meditado, as leituras do dia, pode deixar aí nos comentários o seu pedido de oração e nós rezaremos pelas suas intenções. E pedimos mais. Comente esse vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe. Seja também um divulgador da Divina Misericórdia. Vamos rezar então agora o nosso terço pela Igreja do Brasil e do mundo, pela humanidade inteira vítima do Covid, pelo fim da pandemia, pela paz no mundo, pelos cristãos perseguidos, pela união das famílias, pelos jovens, pelas almas do purgatório, os aflitos e agonizantes desse dia, pela conversão dos pecadores, por aqueles que ainda não conhecem a Jesus misericordioso, pela difusão e triunfo do coração imaculado de Maria. Vamos pedir a São José pelas famílias, pelos desempregados e pelos trabalhadores. Agora vamos apresentar a Jesus o nosso impossível e dizer com toda a confiança: ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. E agora rezemos o nosso terço da misericórdia. Tem um link aí na descrição desse vídeo que você pode rezar com este canal, o terço da misericórdia. E não vamos nos esquecer de dizer com toda alegria e com toda a confiança, quando terminarmos de rezar o nosso terço da misericórdia: Jesus, eu confio em vós. Viva Jesus!